Os índios estão aí em destaque na mídia, principalmente nas últimas semanas, com um grande aumento de violência. Acho que esse é um momento que exige uma certa atenção e, ao mesmo tempo, uma atuação, porque a gente pode estar diante de um momento de inflexão nos direitos indígenas, né? Acho que é um momento marcadamente de forte ofensiva à política indigenista, tanto na imprensa como por setores do agronegócio e, surpreendentemente, com repercussão dentro do governo. É um momento também que se corrói a imagem dos índios, como não se via há um certo tempo. É um momento também marcado por uma certa inércia, quando não retrocesso, em algumas políticas diferenciadas que o Estado brasileiro elaborou para os índios, principalmente a partir da Constituição de 1988, se a gente pensa nas políticas diferenciadas de educação, saúde e demarcação de terras, né? E acho que falar na Constituição brasileira de 1988, que está também no título dessa nossa mesa de diálogo aqui, é lembrar da importância desse instrumento como um divisor de águas, né? A Constituição brasileira de 88, ela garantiu um conjunto de direitos aos povos indígenas que rompeu com toda a tradição jurídica desde os tempos coloniais, rompeu com o paradigma de como pensar a questão indígena e o futuro da questão indígena. A Constituição abandonou o viés que sempre marcou a relação do Estado brasileiro com os índios, que era pensar na integração dos índios, pensá-los como uma categoria provisória, uma categoria em extinção, então era preciso integrá-los, eles iam virar uma outra coisa. A Constituição rompeu com isso, afirmou que o Estado brasileiro é um Estado pluriétnico, né? É um Estado formado por vários povos indígenas, apostou na perenidade desses povos, garantindo-lhes, né, o direito à preservação das suas línguas, dos seus costumes, das suas tradições e dos territórios que eles ocupam, né? Portanto, apostou no direito dos índios continuarem sendo índios, né? Então, um pouco a confusão também, né, que a gente vive nesse momento aí com Belo Monte, Munduruku e outras situações aí, é porque a decisão já foi tomada. Então, nós já passamos da fase de fazer uma consulta em que a questão da tomada da decisão ainda estava em pauta. Uma vez a decisão tomada, a consulta já não faz muito mais sentido. Vamos agora, então, trabalhar, se não na chave da reclamação, vamos ver aí o que é possível mitigar, o que é possível, né, diminuir de danos. Mas a consulta prévia não é isso, né? Ele é um mecanismo de participação social para que você garanta a participação dos sujeitos sociais na tomada de decisões do Estado naquilo que possa afetar o seu futuro, o seu modo de vida. É isso que está na Convenção, é isso que o Brasil assinou, é isso que virou lei no nosso país. E se é lei, a gente tem que cumprir. Então, antes de tudo, a consulta é um mecanismo de diálogo intercultural, porque nós estamos falando, né, da relação do Estado com povos que se organizam, que se pensam culturalmente de uma outra forma, que se expressam de uma outra forma, que têm uma outra visão de mundo. Em termos de questões e a gente está, por iniciativa do governo brasileiro agora, caminhando nesse processo de regulamentação da Convenção 69. E aí tem 5 questões básicas que esse processo precisa avançar em termos de regulamentação. É saber quem é que vai consultar os povos indígenas, quem deve ser consultado, quando deve ser consultado, sobre o que se vai consultar e como é que se vai consultar. Então, a gente espera que esse processo aí, quem, quando, como, quem consulta, sobre o que se consulta, seja minimamente definido nesse processo de regulamentação da consulta, que, entendido como um diálogo e não como um evento, tem que ser marcado por boa-fé, tem que ser transparente e público, tem que ser flexível para atender essa diversidade de povos e de culturas que existem no Brasil, tem que ser livre de pressão, tem que ser participativo e com responsabilidade pública, e tem que ter um grau de vinculação, quer dizer, tem que ser vinculante no sentido de incorporar na decisão a ser tomada o que foi discutido. Não faz sentido também,
né? Então, há aí toda uma discussão sobre se os povos indígenas têm direito a veto ou não veto, né, que é uma discussão que tem que se levar aí no processo de discussão, mas a tomada o processo de consulta ele tem que ser vinculante no sentido de minimamente impactar a decisão que vai ser tomada. Não dá só para a gente escutar os índios e ter uma decisão já tomada de antemão. Aí é sacanagem, para dizer o mínimo.